um assassino, cara, um empresário que se diz cristão, patriota. A gente já sabe por muitas vezes, né, Vinícius, o que esconde esses adjetivos auto-intitulados, né? É isso que estava na bio do empresário René da Silva Nogueira, de 47 anos, preso suspeito de atirar e vitimar com um tiro o Gari Laudemir de Souza Fernandes em Belo Horizonte. O René tem 47 anos, né? E, e a vítima tinha 24 anos, que é o Claudemir de Souza. O que aconteceu? Ele foi vitimado, ceifado, na última segunda-feira, dia 11 de agosto, com um tiro na região do abdômen, na região de Belo Horizonte, no bairro Vista Alegre. O que aconteceu? O bonitão aí, o René, estava com seu BYD, seu carro elétrico, querendo passar numa das ruas, e o carro dos coletores de lixo, trabalhadores tão importantes na nossa sociedade, na verdade no mundo todo, né? Mas acho que no Brasil a gente precisa fazer esse recorte, que é uma profissão que ganha muito mal e sofre com os estigmas, é claro. Estavam ali trabalhando, né? Fazendo seu serviço, quando o empresário queria passar, buzinou, bravejou e ameaçou dar um tiro na motorista, né? Na motorista do caminhão. E aí o Claudemir, um dos trabalhadores que estava ali coletando lixo, foi defender a colega de trabalho e levou esse tiro a queima-roupa desse homem que está preso, segue em prisão preventiva. E o mais curioso desse caso, né, é que a arma não era dele, já foi comprovada que a arma é da esposa dele, a Paula Lamego, que é delegada de Polícia Civil da Casa da Mulher Mineira. Ou seja, o marido dela ameaçou primeiro uma mulher, né? Ele ameaçou primeiro uma mulher, acabou vitimando um homem, mas olha esse contrassenso, quanto que o cara estava disposto a matar. Lógico que eu não queria que ninguém morresse, mas você veja só, se ele realmente primeiro proferisse um tiro contra uma mulher, sendo casado com uma pessoa que trabalha em prol das mulheres, né? Enfim, a polícia já constatou que a arma era da esposa dele, era a arma pessoal dela, não era arma funcional, não era de trabalho, mas seja o que for, ele não devia estar com essa arma. E a justiça agora precisa saber se a esposa deixava essa arma com ele, sabia ou não que ele usava essa arma. Isso foi a primeira Ela vai vez que ele tinha responder também, saído. né? Vai Não, responder, mas não segue era arma trabalhando. de trabalho, Não, porque se fosse arma de trabalho era um crime específico, não tem um negócio desse? Já é, tipo, não cuidar da própria arma. Tem um lance desse na justiça, eu pode acho. ser, pode ser. Faz sentido, faz sentido. Até porque a arma de trabalho ela tem que ficar alocada no local de trabalho, né? Você deixa a arma lá no seu armário, sua gaveta, sai e usa outro tipo de arma, né? Pode ser a mesma ou não. O que que a, o código de ética não dos militares, né, mas dos agentes de segurança diz sobre isso. Bom, o juiz manteve a prisão preventiva na última quinta-feira desse empresário, lembrando que ele cometeu o crime e poucas horas depois estava na academia, malhando. Ele não se importou com o que aconteceu, saiu com o carro e a polícia conseguiu ali com as características, com o local, averiguando as placas de carro. No mesmo dia foram atrás dele e o prenderam. A prisão se deu ainda em flagrante. O juiz alegou que o René agiu de forma violenta e desequilibrada e ele segue preso no presídio de Caeté, na Grande BH. Ele foi preso e vai ter que responder, né, cara? Esse homicídio qualificado com motivo torpe, enfim. Esse episódio diz muito sobre muita coisa. Eu acho que precisaríamos aqui de mais um programa inteiro para falar sobre as questões sociais desse tipo de vítima e também de que se tratava essa pessoa, né? Ou seja, o atirador e a vítima. As pessoas que gostam de refutar as questões de classes sociais, querer dizer que no Brasil a gente não tem essas divisões, estão muito enganados. O que aconteceu ali expõe de maneira enfática que alguém se acha acima de outro, de que alguém, pelo carro que anda, pelo status que move e apresenta, se acha assim diferente de outras pessoas. Por isso que houve esse desprezo pela vida humana. Como é que uma pessoa acha de bom tom ofender a outra a ponto de dar um tiro? Que nível
de insensatez essa pessoa tem para não respeitar o trabalho de outrem, para não entender que aquela pessoa ali está fazendo uma função importante na sociedade, seja qual ela for. Então, assim, é indigesto, é um tema que, de novo, carece de maior análise, porque se você olhar só o que aconteceu, passa batido, infelizmente é só mais um episódio e a gente não vai relembrar. Mas não, cara, diz muito. Infelizmente esse empresário, ele pensa como muita gente ao redor do país também pensa, né? De que ela vale mais do que outra pessoa, de que quem tá fazendo aquilo dali merece realmente sofrer impropérios a ponto de receber um tiro no abdômen. Vinícius. É isso, cara, é um absurdo, mas não falha nunca, né? Vai lá viralizou aí no perfil das redes sociais dele, que se define como patriota, um cidadão de bem, família, Deus, pátria, e não falha nunca, cara. E tem muito disso, assim, né? Acho que nesse caso aí, ele também se valeu muito dessa posição de ter uma esposa que é delegada, que é das forças policiais e de segurança, e que existe aí uma suposta de ser intocável, né? De que né, de ter o poder e ter com a arma na mão, e tudo isso acaba gerando uma série de questões e de empoderamento, vamos dizer assim, uma palavra que é utilizada de uma forma talvez errada aqui, porque se supõe, né, empoderar-se, se supõe a ideia de estar numa situação de pouco privilégio e crescer, mas o fato é que as pessoas, como diz a música, né, você com a arma na mão é valente, mas então muita gente acaba se utilizando disso, e é por isso que muitas das vezes aqui a gente defende a ideia de que o armamento, né, o acesso à arma, ele não pode ser generalizado, ele não pode ser liberado para todas as pessoas, porque dá nisso aí. Só um breve parêntese também, eu me lembrei muito de um filme, porque muita gente também nas redes sociais comentou sobre o fato dele ter ido para academia normalmente, né? Tipo, matou uma pessoa e seguiu a vida, foi para lá, foi malhar e foi preso na academia. Também comentaram sobre o fato da harmonização facial dele, né? Da harmonização facial, não, da Photoshop que ele colocou ali para poder se apresentar nas redes sociais e o quanto que era na verdade. Mas isso me lembrou um filme antigo do Brasil que chamou Matou a Família e foi ao cinema. Conta a história exatamente é um filme de terror do gênero trash brasileiro, bem antigo, da década de 60, foi reeditado nos anos 90, mas fala um pouco sobre isso, né? Do quanto que as pessoas são... Eu imagino isso, né? O que se passou ali na cabeça desse cara para ele seguir a vida normalmente, como se fosse exatamente dar um tom assim de que a vida do coletor de lixo, do gari ali de Belo Horizonte, ele era exatamente descartável. Posso seguir minha vida normal, isso aqui não me abalou em nada, vou treinar, vou seguir minha vida e vamos embora. Como se não vai acontecer nada comigo, porque eu sou esposo de uma delegada e vamos seguir a vida. Eu nem acho que ele encontrou vida do outro lado, cara, porque alguém para fazer isso não reconhece o outro como ser humano, cara. Você usou a palavra descartável, mas é desse nível para baixo, porque o cara não se sentiu ameaçado, pode ter tido troca de ofensas, do outro lado, podem ter falado o que for, nada, absolutamente nada justifica, ele pode alegar isso na defesa dele. O cara me chamou de broxa, o cara me chamou de homossexual, o cara ofendeu minha honra, se bem que ambos não se conheciam, seja o que for. O que faz esse cara agir de maneira tão descompensada, né? Desproporcional? Então, assim, é disso que se trata, é de ego, é de status, e não reconhecer no outro a figura humana, né? Não reconhecer outro ser humano.